Boa noite a todos, espero que vocês estejam bem. Hoje nós começamos o nosso segundo encontro do nosso curso de 8 semanas de Mindfulness, né? Desculpa o atraso, algo que a gente vai ver hoje é a impermanência, né? Então, é exatamente essa questão de que a vida é uma constante mudança. Então, eu fiz o possível para chegar no horário, mas ainda assim atrasei uns minutinhos, mas que bom que deu certo. E eu queria saber, antes da gente começar, como é que foi essa semana? Se alguém quiser compartilhar, como que foi fazer a atividade com a mão não dominante? Alguém quer falar? Podem, se quiserem abrir o microfone e falar direto, ou escrever no chat, se vocês preferirem, como que foi fazer essa atividade durante essa semana. Eu posso falar. Ok, pode falar, Aline. Uma coisa que eu percebi, uma das coisas que eu fiz foi lavar a louça com a mão esquerda, assim, tipo, eu usaria uma, eu fiz a outra. E a necessidade de concentração é muito grande, assim. Eu não conseguia fazer qualquer outra coisa, porque eu precisava realmente focar, porque senão eu ia fazer tudo errado. Ai, desculpa, a gente não está te ouvindo agora. Eu fui silenciar outro microfone. Ok. A escovar os dentes também. Você tem que realmente... Ai, desculpa, eu acho que de novo. Que a Ellen está com o É a microfone Ellen que ligado. está aberta. Ellen, você pode silenciar seu microfone? Ai, é que eu tô tentando. Ok, agora. Obrigada. E até falei para o meu filho também praticar isso e é interessante. Porque nós dois somos destros e aí a gente testou isso e realmente a gente acaba tendo que se concentrar muito mais. Então você foca naquilo que você está fazendo por causa disso. Perfeito, muito bom. Que legal, Aline, que você pôde fazer a atividade e seu filho também te acompanhar nisso. Muito legal. Alguém mais quer compartilhar? Eu achei um pouco desafiador, porque eu tinha me proposto a escovar os dentes com a mão esquerda, e aí eu percebi o quanto estou no piloto automático todos os dias, porque quando eu via, eu já estava com a direita, eu falei, opa, peraí, vamos virar. E também pentear os cabelos e principalmente comer. Eu acho que esse foi um dos maiores desafios. Mas, por um lado, eu percebo que realmente, assim, para algumas atividades eu tenho uma motricidade fina, eu acho que mais leve ainda, mais sutil do que a direita, porque eu acho que a gente usa tanto e ela tá tão ativa, e eu senti que a esquerda, para algumas, parece que ela é mais leve, suave, talvez porque eu não use tanto, e realmente esse estado de presença mesmo que a Aline falou. Acho que... Mas foi muito interessante essa experiência, eu não tinha vivenciado isso. Ah, muito legal. E bem interessante essa percepção da leveza, né? Acho que é algo que realmente às vezes a gente acaba esquecendo, né? Não só nas mãos, mas também, de repente, nas palavras, na maneira da gente ver a vida mesmo, né? Ter essa leveza interessante. Obrigada, Maríndia. Alguém mais quer compartilhar? Eu quero. Ok, Antônio, pode falar. Então, estou tentando praticar o máximo possível durante a semana. É um desafio, acho que é todo dia, né? De lembrar, de fazer, de buscar algum momento para se concentrar. A questão do uso da mão não mandatória, esqueci como Não fala. dominante. Uhum. Não dominante. É Sim. bem interessante, acho que é bem interessante. Ela causa uma sensação assim, muito engraçada de fazer alguma coisa que não é o habitual com essa mão. Então, eu tenho tomado banho, eu tenho feito esse exercício de tomar banho, então, principalmente na hora que eu passo shampoo e esfrego a cabeça, é uma sensação bem interessante mesmo. Eu curti bastante esse exercício. Eu pretendo prosseguir com ele, sempre que puder. Muito bom, perfeito, Antônio, obrigada. Bom, eu fico muito feliz pelo fato de vocês poderem ter feito o exercício, né? Assim, ter realizado essa atividade não é algo fácil, realmente, né? E a gente acaba percebendo que
como vocês comentaram mesmo, né? Normalmente a gente não necessariamente tá no momento presente, né? Muitas vezes a gente tá tanto no piloto automático que a gente acaba não se dando conta dessas pequenas coisas, né? Como escovar os dentes, ou escrever algo, lavar a louça, como vocês comentaram, tomar banho. São pequenas atividades que fazem total diferença realmente na nossa vida, né? E algo que eu coloquei na apostila, né, que esse tipo de atividade, ele estimula as conexões neurais. Então, no nosso cérebro, a gente tem várias conexões neurais, né? Então, são basicamente os neurônios que se conectam e eles dão como se fosse um choquinho, né? Assim, toda vez que a gente faz algo novo, a gente cria novas conexões neurais. Então, é super importante a gente fazer algo novo sempre que possível. Seja aprender um novo idioma, aprender algo novo, qualquer coisa, aprender a tocar um instrumento, aprender uma nova palavra cada dia, por exemplo. Se a gente abrir o dicionário, quantas palavras não existem na língua portuguesa mesmo, né? E a gente poder, cada dia, aprender algo novo. Isso estimula as conexões neurais, né? Então, o fato da gente fazer essa atividade com a mão não dominante também é algo que estimula novas conexões neurais, porque é como se a gente estivesse fazendo algo como se fosse a primeira vez. E essa é um dos princípios de mindfulness, né? A gente tem várias atitudes de mindfulness e uma delas é o olhar de principiante. Então, esse olhar de principiante é a gente olhar para uma coisa como se fosse a primeira vez. Isso a gente pode fazer com qualquer coisa, né? Então, se a gente tá, o que a gente vai fazer na próxima aula, que é a parte de mindful eating, também é bem interessante, porque a gente comer um alimento como se fosse a primeira vez, ok? Então, fico muito feliz que vocês tenham realizado essa atividade. Se vocês quiserem continuar com ela ao longo das 8 semanas ou mais para frente, realmente, não sei, em qualquer momento da vida, deixa eu tentar fazer algo com a mão que eu não uso normalmente. Tentar fazer isso. Outra coisa é tentar fazer um caminho diferente. Às vezes a gente vai para o trabalho, por exemplo, sempre pelo mesmo caminho, porque é algo automático já. Eu vou dirigindo e sempre chego nesse lugar, mas e se eu fizer um caminho diferente? E se eu falar com pessoas diferentes também, né? Às vezes a gente fica tanto no nosso ciclo, sempre conversando com as mesmas pessoas, com as mesmas ideias. Pode ser bem interessante também a gente se abrir para o novo, realmente, né? Conversar com qualquer pessoa que você não tem o costume de conversar normalmente, mas de repente vocês passam por essa pessoa todo dia. Por exemplo, seja o porteiro do seu prédio. Você passa por ele todo dia, só dá bom dia, ou boa tarde, boa noite, mas nunca perguntou se ele tá bem, como que é a vida dele, enfim. Perguntar outras coisas, sabe? Ter uma outra visão, uma visão do outro. O que a gente vê muito na atualidade é que as pessoas ficam cada vez na sua bolha, né? Então, cada um tá no seu mundo e é bem difícil a gente se abrir para o outro. Patrícia, vou escrever aqui. A Patrícia tá falando que ela não tá ouvindo, os outros estão ouvindo normal, né? Acredito. Sim? Ok, obrigada. Então, acredito que você tenha que sair e entrar, né? Ok. Então, é interessante a gente se abrir para o novo. Algo que a gente percebe muito no momento atual é que as pessoas estão muito polarizadas também. Se a gente entra, por exemplo, na internet, vê as pessoas discutindo de política. Uma pessoa é do partido A, a outra é do partido B. Pronto, acabou a amizade. Ou as pessoas não podem conversar, sabe? Não existe uma conversa realmente que possa chegar num final onde todos estejam bem, né? Cada um com a sua opinião, não tem problema algum. É interessante a gente trabalhar também esse respeito do outro, né? Cada um tem o seu ponto de vista, cada um tem as suas vivências e cada pessoa é única. Então, a gente poder respeitar o outro e poder conversar com pessoas que não fazem parte necessariamente da nossa bolha, né? Digamos assim, do nosso mundinho, poder se conectar com outras pessoas e isso cria novas conexões neurais, então é muito bom. Por isso que o tema de diversidade em empresas, por exemplo, é algo que está tão em evidência no momento atual, mas é muito importante, porque não só pelo fato da diversidade, né? Isso é um dos objetivos da ONU, por exemplo, né? Eu acredito que vocês conheçam a Agenda 2030 da ONU, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. São 17 objetivos que existem
para que a gente tenha um mundo melhor, basicamente, né? E uma delas fala sobre diversidade e tem várias outras sobre vários outros assuntos. Mas a diversidade é super boa também porque ela gera novos negócios, novas ideias, novos produtos. Uma empresa que tem realmente uma diversidade, imagina uma empresa que todos são iguais, todos têm os mesmos pensamentos, estudaram na mesma escola, têm o mesmo tipo de educação e vão chegar ao final, muitas vezes, na mesma conclusão ou em conclusões muito similares. E, por outro lado, quando a gente tem essa mente mais aberta, é bem diferente, né? Porque a gente chega a outros lugares. Eu entendo que vocês fazendo essa atividade durante a semana, com essas conexões que foram surgindo, provavelmente vocês pensaram coisas diferentes. O fato de vocês estarem ativos nesse momento também pode ter gerado algum tipo de criatividade também e várias outras situações. Então, essa é uma atividade bem interessante para a gente trabalhar o aqui e o agora, o fato de estar no momento presente, e isso pode gerar várias outras questões. Tudo bem até aqui? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Faz sentido mesmo. Eu acabei fazendo uns trajetos bem diferentes, bem Legal. aleatórios, e encontrei coisas bem diferentes no lugar onde eu moro mesmo. E aí eu fiquei impactada, assim. E realmente faz todo sentido. Parece que a gente se abre mais para o novo, né? E tem mais sede disso. Perfeito, sem dúvida. Porque é só do fato da gente ir por outro caminho, de repente, nossa, eu vi um lugar diferente, aí eu entro nesse lugar e encontro pessoas diferentes, ou encontro coisas diferentes, então é realmente a gente se abrir para o novo, e é uma vida que está disponível aqui e agora. É que muitas vezes a gente faz sempre o mesmo, da mesma forma, do mesmo jeito, e a vida acaba não tendo o mesmo brilho, né? É como é sempre igual, é sempre assim, então não muda, né? Inclusive nesse momento que a gente viveu, ou ainda está mais ou menos vivendo, de pandemia, a gente ficou muito em casa o tempo todo também, né? E às vezes é muito inovador a gente sair, realmente olhar outras coisas, outras pessoas, e aproveitar o momento atual em que as pessoas estão tirando a máscara agora para sorrir mais também. Sorrir para o outro. Se você olha outra pessoa na rua, por que não olhar para essa pessoa no olho, sorrir? E não importa que você não conheça essa pessoa, você pode ser que nunca mais vai ver essa pessoa de novo, mas às vezes esse sorriso que você deu para ela pode fazer bem para ela e para você também. Então, essas pequenas coisas são bem interessantes para para a gente pensar e começar realmente a viver, a se abrir para o novo, né? Tudo bem até aqui? E aí, algo que eu vou compartilhar a tela, que a gente vai falar hoje, basicamente, é sobre o movimento. Existe uma música do Jorge Drexler, não sei se vocês conhecem esse cantor. É um cantor uruguaio, ele canta em espanhol, né? Mas tem algumas canções dele que também estão disponíveis em português, com Paulinho Mosca, ou algumas com a Marisa Monte, então tem várias outros cantores que também cantam as músicas dele. Uma delas se chama Movimento. Essa música ela fala dos movimentos migratórios que acontecem no mundo, basicamente, né? Que aconteceram no passado e continuam acontecendo atualmente. Para que a gente esteja aqui hoje, né? Pelo fato da gente estar vivo, existe essa frase aqui, né? Estamos vivos porque estamos em movimento. E quando a gente fala desse movimento, nesse caso da música, ele fala um movimento migratório, realmente, né? Porque imagino que muitos de vocês tenham descendências de vários lugares. Quando a gente fala de Brasil, é uma diversidade incrível. Então, tem pessoas que vieram de outros estados ou de outros países, ou os ancestrais, né? Os nossos antepassados vieram de outros lugares. Então, imagina tudo que precisou acontecer para a gente estar aqui agora, nesse momento. Então, são muitas as coisas que acontecem para a gente estar aqui agora. Então, a vida é um constante movimento. E aí a gente fala não só desse movimento migratório que acontece, que é para a gente manter a espécie humana viva, né? Basicamente, as pessoas têm relações umas com as outras com o objetivo de manter a espécie humana viva, né? E toda essa diversidade que existe. E, além disso, o nosso corpo que está em constante movimento. A gente acorda de manhã, abre os olhos, o nosso cérebro não parou de pensar ou ele não para em nenhum momento. Não tem algum momento que a gente,
parei de respirar um tempo aqui, só porque eu vou dormir, então não vou respirar agora. Não tem como. Então, por mais que a gente esteja dormindo, que o nosso corpo não necessariamente esteja ativo, ele continua em movimento. A nossa respiração continua em constante movimento, inclusive quando estamos dormindo. O nosso cérebro também, a gente pode sonhar, inclusive a gente pode ir para um outro mundo, né, sonhando, e o nosso corpo continua aqui. A nossa respiração, ela continua acontecendo, a nossa digestão também, quando a gente dorme, tudo isso está funcionando, né? Então, se a gente se alimentou durante o dia, isso vai ter um movimento interno para poder acontecer a digestão, basicamente, né? Se a gente faz algum tipo de atividade física, os nossos músculos também estão em movimento, né? E o simples fato da gente caminhar, por mais que sejam lugares curtos, né? Em um curto espaço, a gente ainda está em movimento. Então, a nossa vida está em constante movimento. E aí, a gente tem aqui essa frase que fala que a mudança é a única constante da vida. E o que acontece muitas vezes? Que a gente quer um conforto na vida, né? Ou a gente quer algo que seja estável. Eu quero estabilidade. A gente quer estabilidade no trabalho, às vezes a gente quer estabilidade na vida pessoal, enfim, em vários outros setores da vida, é tranquilo ter estabilidade. Porém, a vida segue um fluxo constante. E tudo que a gente considera que é permanente, na verdade, é temporário e está em fluxo. Sejam ideias, opiniões, relacionamentos, o nosso trabalho, a sensação de pertencimento, as nossas criações e o nosso próprio corpo. A gente nasceu um dia e a gente era bebezinho, a gente coube na barriga da nossa mãe. A gente saiu de lá e foi crescendo, crescendo, e a gente continua crescendo até hoje, a gente chega numa certa altura, mas a gente continua o envelhecimento do corpo, né? O corpo, ele continua tendo novas experiências. Então, esse fluxo é constante. A mesma coisa com as nossas ideias, com as nossas opiniões. Não tem nenhum problema mudar de opinião, né? Tem uma música também do Raul Seixas que fala: eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. E é muito melhor ser assim, realmente, né? A gente não precisa ser, claro, dentro da nossa verdade, né? Então, se eu tenho uma opinião hoje, amanhã eu posso mudar sem problema algum, se eu realmente sinto essa mudança acontecendo dentro de mim. E sempre a gente trabalhando com a nossa verdade interna, né? Isso é super importante. E ao longo dos anos a gente vai passando por diversas experiências, a gente vai passando por muitas mudanças e a gente tem que se adaptar às situações que acontecem na vida. Com o que aconteceu, por exemplo, durante a pandemia, né? Muitas pessoas acabaram perdendo pessoas queridas, pessoas próximas, e isso, em alguns casos, gerou uma certa depressão em algumas pessoas, ou um certo nível de ansiedade, ou outras situações. Nesse caso, a gente poder entender essa impermanência da vida nos ajuda a superar ou pelo menos entender esse tipo de situação. É muito difícil, não deixa de ser difícil a gente perder uma pessoa que é muito próxima a nós, por exemplo, ter essa separação física, né, basicamente. Mas quando a gente pensa na impermanência da vida, ou seja, que a vida é uma constante mudança, a gente tem claro que, inclusive, eu estou aqui agora, amanhã posso não estar. Então, a gente pode aproveitar o momento presente de maneira mais completa, quando a gente tem essa sensação de que, ok, hoje a vida é assim, amanhã eu não sei. Então, por isso que a gente fala também que o presente é a única coisa que a gente tem. O presente é tudo o que existe, basicamente, né? O amanhã a gente não sabe. O ontem já passou. O presente é tudo que nós temos e que nós possamos realmente vivê-lo de maneira completa. Tudo bem até aqui? Alguma pergunta? Alguma dúvida?
E é super importante a gente sempre levar o que a gente está aprendendo de cada experiência. É claro que tem várias experiências na nossa vida que não são fáceis, mas o que a gente aprende com cada uma delas, né? Então, isso é bem importante a gente sempre analisar através do aprendizado. Como eu comentei no meu caso, né? O caso da demissão, que aconteceu, tudo que foi uma grande mudança para mim. Claro que não é uma situação fácil, mas o que eu aprendi com isso? Eu aprendi várias coisas. Que na empresa, por mais que a gente trabalhe, tudo, às vezes a gente é um número, digamos assim, né? Por outro lado, aprender a ter uma certa liberdade também. E aprender também tudo que eu aprendi na empresa, claro, eu tenho muito que agradecer, porque a gente aprende a cada dia no nosso trabalho, a gente sempre aprende algo novo, a gente sempre tem novas relações, então tudo isso é um grande aprendizado. Então é super importante também a gente conseguir ver qualquer experiência, por pior que ela seja, qual que é o aprendizado que a gente está tirando disso? Que lição que a gente está aprendendo? Porque a vida é um constante aprendizado, né? Então, às vezes a gente está numa situação terrível, mas se a gente conseguir olhar através de uma outra perspectiva, ok, claro que tem o sofrimento, tem várias outras coisas, mas o que se pode tirar de lição disso? E, inclusive, através da morte, muitas vezes a gente tira a lição da vida. Quando a gente se afasta de uma pessoa muito querida, a gente pode ter claro que a gente tem que viver o aqui e agora, a gente tem que viver o presente. Inclusive, a pessoa que se separou de nós, por exemplo, fisicamente, não quer que a gente sofra, né? Não quer que a gente fique chorando pelo que aconteceu. Então, é super importante a gente conseguir ter forças para seguir adiante, por mais difícil que seja. No meu caso, meu pai faleceu, por exemplo, num acidente de moto. Foi algo super inesperado, né? Então, ele saiu para trabalhar um dia e não voltou. E eu e minhas irmãs, a gente era super nova, minha mãe, enfim, a gente dependia totalmente do meu pai para várias coisas, né? E a gente acabou aprendendo, de certa forma, a ser mais independente. Claro, tudo que aconteceu tem a perda, tem a saudade que continua e tudo, mas existe sempre um aprendizado de que a vida, ok, agora é diferente. Não adianta a gente tentar ligar que não vai atender o telefone, não vai mais poder falar, mas que a gente possa agradecer tudo que foi vivido realmente, né? E o que a gente aprendeu com essa pessoa, com a situação e tudo isso. E se a gente vive o momento presente, o aqui e agora, quando existe algum tipo de separação, a gente não tem nenhum tipo de ressentimento também, ou pelo menos tenta não ter. Porque às vezes a gente pensa, nossa, mas eu terminei a vida, por exemplo, eu não consigo falar com essa pessoa e tô brigada com essa pessoa. Isso é outra coisa que é muito importante a gente analisar, que é a parte do perdão, né? Que é algo que a gente vai também ver numa das próximas aulas, que a gente tentar sempre estar bem com todo mundo. Se você fosse, exemplo, né? Se acontece algo com a gente hoje, a gente saiu desse plano físico. Como que você se sente hoje com essa questão? Como que tá a sua relação com o outro? Existe algo que você gostaria de falar para outra pessoa? Ou existe algo que você gostaria de perdoar no seu interior mesmo, no seu mais íntimo? Existe algo que poderia ser feito e que você possa fazer isso hoje, agora, não esperar o amanhã, porque amanhã a gente não sabe. Então, a gente poder fazer tudo isso agora, aceitar o momento presente, as nossas limitações também. Às vezes pode ser muito difícil a gente aceitar determinada situação, dependendo do que aconteça, mas a gente tentar, pelo menos. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Vamos tentar fazer uma atividade? Vocês têm papel e caneta aí? Todos têm? Papel e caneta ou um lápis, pode ser? Sim. Ok. Sim, estou anotando muito aqui. Ah, que bom. Então, a gente vai fazer uma atividade super simples, na verdade. Eu vou parar de falar um pouco, né? Porque eu estou falando muito também. E aí, o que vocês vão fazer
A Mari tá falando que não tem. Tá, se vocês não tiverem, pode fazer com o dedo, não tem problema, tá? Não precisa necessariamente escrever. O que a gente vai fazer é desenhar a nossa respiração, tá? Então, eu vou ficar em silêncio por 3 minutos. E durante esse tempo, vocês vão simplesmente focar na respiração de vocês. Se vocês preferirem fechar os olhos, ok, ou pode fazer com os olhos abertos, e desenhar a respiração. Totalmente livre, não tem certo, não tem errado, ok? Então não se preocupem. Só tentar sentir a respiração de vocês e ir desenhando esse fluxo da respiração, ok? Quem então tiver caneta, pode tentar fazendo esse fluxo com a mão, com o dedo na mão, não tem problema, ou no sofá, na mesa, onde vocês estiverem, tá bom? Mas é mais para a gente se conectar com a nossa respiração e tentar fazendo esse desenho. Ok? Alguma pergunta? Tranquilo? Tudo bem? Tá. Então, vou ficar em silêncio e eu volto daqui a pouco para a gente continuar. Podem fazer a atividade. Conseguiram fazer? Tudo bem? Alguém quer compartilhar, mostrar o desenho ou falar como é que foi essa experiência? Oi, tudo bom? Tudo bem, Gorete? Tudo jóia? Não, tudo bem. O meu foi estranho, porque eu imaginava um rio entrando e depois ia voltar a respiração, como também era o mesmo, um rio saindo, como a mesma coisa que eu via dentro, eu via fora. Como um rio que entra e quando inspiro é o rio que sai. Então, a mesma imagem eu via. O dentro e o fora era igual. O rio entrando, o rio saindo. Mesmo fluxo, assim, mesmo tudo, entende? Perfeito, Gorete. Muito interessante, muito bom. Esse Sim. fluxo do rio. Tanto que eu desenhei num papel mais ou menos, mas é igual. Dentro, como entra esse rio e como sai, é a mesma coisa, essa água, como o rio entrando e saindo. Assim que também me assustei não, fiquei assim, eu falei, Deus, será que como é dentro é fora, ou como é fora é dentro, né? E vice-versa.
Foi bem interessante, eu nunca tinha feito nada parecido. E aí, como eu tô com uma caneta hidrocor, né, em contato com a folha, eu escutava os barulhos, né? E aí eu escutava justamente o barulho que são os ruídos. Eu esqueci o nome agora, técnico, né? Eu sou enfermeira. Então, é justamente o barulho do ruído final da respiração, e eu achei muito fantástico, assim, muito interessante, adorei. Ai, que legal. Eu tentei. Vocês estão me ouvindo? Estamos sim, Mariane. Aham. Tá. Boa noite a todas. Eu tentei fazer um desenho de como que o oxigênio entraria, né? Porque o que eu sempre ouço, assim, é porque a gente entra com oxigênio e ele tem que ser levado pelo menos até a barriga, para a barriga fazer que nem aquela respiraçãozinha de bebê, né? Que ela infla, né? E você enche o máximo possível de oxigênio. E depois, quando você expira, você libera, tipo, um gás meio carbônico, né? Então, eu tentei fazer assim, mentalmente, até desenhando aqui, como que ele entraria. E como que ele entra? Aí eu fiquei perguntando assim, né? Mas como que ele entra e vai até a barriga? E depois eu parei ali, entendeu? Aí depois ele vai até a barriga e depois ele entra no sistema sanguíneo, na corrente sanguínea, e vai para os outros, ou ele vai direto para o pulmão? Né? Eu fiquei analisando assim, não consegui chegar. A enfermeira, e acho que poderia, né, falar para mais gente. Porque eu queria entender como que o oxigênio entra na nossa corrente sanguínea, né? Porque até dizem que a gente tem que respirar, né, por completo, né, para que a gente possa ter o máximo de oxigênio possível. Mas eu não consegui ver o mecanismo da respiração. Vou pesquisar, então, eu acho, para ver como que Ele passa por toda a árvore brônquica, só que ele é um longo trajeto, mas só que ele faz em algumas questões de segundos, né? A gente tem em torno de 20 respirações, que é o normal, por minuto. Então, ele faz todo esse movimento. Quando ele chega até os alvéolos, ele lá é totalmente vascularizada, então essas partículas de oxigênio, elas são absorvidas na corrente sanguínea e são liberadas em toda a nosso sistema. Mas se você ela for vai ver, até a barriga mesmo? na verdade não vai até a barriga, não. É que sabe o que é o nosso músculo aqui, né, que faz esse movimento, ele pode dar uma expansibilidade. Aqui também tem alguns tipos de respiração, né? Acho que a Mariana pode explicar melhor aí também, né? E que podem fadigar, né? Que na verdade a gente pode ter essa interpretação errônea de que a gente faz uma respiração abdominal, né? Tem algumas sim, né? Acho que também é que eu entendia que assim, quando você vai meditar para fazer a respiração, você tinha que ir até levar no caso, o ar, né, que entra até mesmo a barriga descer, fazer com que, né, mentalmente, ou assim, descesse, inflando a barriga, né, e na hora que fosse contrair para que fosse expirar, aí ele saía da barriga e expirava. Não tem nada a ver, né? E olha que eu estava imaginando isso, entendeu? Por isso que eu estava imaginando, falei, mas e as os nossos pernas? pulmões, eles ficam aqui na caixa torácica, né? Até onde a gente tem aqui as nossas costelas, eles ficam atrás. Então, é ali onde realmente percorre esse oxigênio. Só que conforme a gente vai expandindo, então expande também o abdômen, né? Mas aí tem alguns tipos de respiração específicas aí, né? Que eu já fiz também, que aí é para outras questões, né, Mariana? Que daí a gente pode... Ela vai, acho que, explicar Depois, aí. São algumas técnicas de respiração, né? Mas não é abdominal. Eu achei bem diferente. Eu pratico a respiração, né, consciente todos os dias, principalmente antes de dormir ou acordar. Trabalho muito com o mental, né? Então, procurar oxigenar o cérebro, jogar essa respiração lá para o cérebro mesmo, né? E eu achei bem diferente porque eu sempre vou relaxando o corpo, vou realmente assim passando pelo tórax ali, né, pelo cérebro, né,
E dessa vez eu tentei imaginar como seria a respiração, né? Eu nunca tinha pensado para imaginar como que seria esse fluxo. E quando eu foquei a atenção nisso, de imaginar como seria o fluxo, eu comecei a desenhar. Vou até colocar o desenho aqui, que deu. Se dá para subir. Não consigo compartilhar, tá? É que a gente não tá... Ah, tá, você quer compartilhar? Peraí. Achei Pode legal. compartilhar. Vou ver se eu consigo. Só para colocar, porque achei muito interessante. Conforme eu ia respirando, o meu sentimento é que ele ia realmente assim, como se fosse a frequência cardíaca, sabe? Subindo e descendo. Aí, de vez em quando, assim, a gente ia mais profundo, aí dava vontade, às vezes, de parar, sabe? Porque como eu treino lá a respiração, que a gente puxa, para, prende. E aí, quando a gente volta a atenção nisso, eu quis deu vontade, então fui muito intuitiva. E às vezes parecia que estava fazendo o símbolo do infinito, né? E aí eu quis continuar também depois disso. E aí voltava de novo, quis continuar de novo, mais uma vez, aí voltou a fazer o símbolo do infinito, e depois foi. Ó, não sei se dá para ver, ainda até passou por Dá cima. sim, aham. Onde eu coloquei, né, que seria desenhar a respiração. E aí começou bem calma, aí fluiu e foi, mas assim, é realmente uma sensação diferente, de fluidez mesmo. Perfeito. Obrigada, Madeline, pelo compartilhamento. E Mariane, Marinja, todas que compartilharam. Alguém mais quer falar? Tô tranquila. Tudo bem? Bom, o que vocês estavam perguntando, tudo da respiração, né? Acho que a Marinja já deu uma aula. E basicamente, realmente, a respiração ela chega até o diafragma, né? Muitas pessoas falam que existe a respiração completa, né? Eu até coloquei na apostila a respiração completa. Não que necessariamente a gente precise fazê-la. É mais para que a gente tenha consciência, porque a nossa respiração ela muda o tempo todo, dependendo da situação em que a gente está. Mas que a gente possa ter consciência também de como a gente percebe a nossa respiração, como é mais fácil para cada um perceber a própria respiração. Então, vamos fazer uma outra atividade rápida, só para a gente ter essa noção de onde a gente nota mais a nossa respiração, tá? Vamos continuar respirando todos. Não parem de respirar. E aí, basicamente, o que a gente vai fazer? Colocar o dedo aqui embaixo do nariz, ó. E fazer algumas respirações com o dedo aqui, sentindo o ar entrando e saindo. Respirando normalmente, não precisando fazer nenhum tipo de respiração que não é o que vocês já fazem normal, tá? Agora, com a mesma mão, colocando a mão na região do peito aqui, né? Na região peitoral. Sentindo o pulmão subindo e descendo. E agora com essa mesma mão na região do abdômen. Continuem respirando normalmente, apenas observando e sentindo esse movimento. Ok? Onde foi mais fácil para vocês sentir a respiração? No nariz, no peito ou no abdômen? Se quiserem falar, abrir o microfone e falar ou escrever no chat. O que pareceu mais fácil de perceber imediatamente? A Adriana falou no abdômen, ok. É engraçado que no nariz a gente acha que vem muito ar, mas na verdade é bem suave, assim. É uma coisa muito, muito suave. Acho que na região do peito que dá para sentir melhor mesmo, movimentos e tal.
Ok. Então, a Aline acha que é no peito, a Carla falou aqui no nariz, a Maríndia também na região torácica. Cada pessoa percebe de uma maneira. A Isabela falou com o dedo pelo nariz. Cada pessoa tem uma percepção diferente, né? Cada um tem a sua própria vivência, a sua própria respiração, que é única. Então, é interessante a gente ter consciência de como a gente consegue respirar, notar mais rapidamente essa respiração. Por quê? Quando a gente está numa situação, por exemplo, de, não sei, muito estresse ou uma situação extrema, que a gente quer se acalmar, por exemplo, né? Onde é mais fácil a gente notar essa respiração? Se for mais fácil, por exemplo, no abdômen, isso pode ajudar a gente a relaxar, né? Então, a gente pode colocar a mão no abdômen e tentar fechar os olhos e focar na respiração. E, às vezes, o simples fato de colocar a mão no abdômen pode nos ajudar a conectar com esse momento, esse movimento do corpo. Ou seja, no peito, no nariz, onde vocês se sentirem mais fácil isso, né? E vocês tentarem se conectar com esse momento. Só dando exemplo, né? Eu tô no México aqui nesse momento e para eu vir para cá, o voo teve muita turbulência. Foram 2 horas de turbulência. Pelo amor de Deus! Nunca tinha passado por isso. Meu Deus do céu. E aí eu comecei a focar na minha respiração, ok. Só que tava balançando demais, assim, não, só isso não tava ajudando. Eu comecei a ficar um pouco desesperada, né? E eu ia falar com a comissária, mas não via ninguém. E o moço que estava do meu lado falou: o que que você quer, né? Eu falei: tá balançando muito, né? Ele falou: calma, olha, assiste a televisãozinha aí. Tipo, Ai, né? Se fosse fácil assim, né? sim, ele falou: foca em outra coisa, começa a pensar em outra coisa para sua mente não focar nisso. Eu falei: tá bom, né? Eu comecei a assistir. Aí ele estava segurando um ursinho de pelúcia. Ele falou: Tó, segura esse ursinho de pelúcia. Eu falei: tá bom. E isso me acalmou muito, foi muito interessante, porque eu abracei o ursinho, ele falou: aperta para você sentir tranquilidade. E eu abracei muito o ursinho de pelúcia, e sentindo ele aqui no meu peito, assim, e sim, não sei, como se fosse um filho, não sei o que me veio na cabeça na hora. Mas isso realmente me tranquilizou, foi muito interessante, muito estranho, e eu falei: uau. E às vezes também a gente focar na nossa respiração, claro que pode ajudar, mas às vezes algo externo também pode ajudar, seja o bichinho de pelúcia, não foi ele que, enfim, não sei o que aconteceu, mas o bichinho me acalmou muito. E às vezes o simples fato, não sei, da gente ter alguma outra coisa também pode nos ajudar, né? Seja conversar com outra pessoa quando a gente está em um momento assim, ou tentar focar em outra coisa. Quando a nossa mente também está muito pensando em algo, é interessante a gente movimentar o corpo, né? Quando a gente está a nossa mente não está boa, assim, digamos, né? E o mesmo acontece ao contrário. Quando a gente tem algum tipo de dor muito intensa no corpo, é interessante a gente focar a nossa mente em outras coisas. Então, tentar trabalhar a mente para poder também ajudar o corpo. O nosso corpo é muito sábio. Então, ele sabe o que tem que fazer em determinados momentos. Como vocês comentaram, né? Eu senti que eu tinha que parar a respiração, né? Quem que falou que compartilhou, que sentiu que deveria fazer isso. Tipo, você teve uma intuição. Ok, isso veio do seu próprio corpo. Então, é muito importante a gente ouvir o nosso corpo constantemente, porque ele está frequentemente falando com a gente. O que acontece é que muitas vezes a gente não dá ouvidos, a gente tá focado em outra coisa. Eu tô trabalhando aqui, só depois de 8 horas de trabalho eu vou parar e aí eu percebo: nossa, mas minhas costas estão doendo. Mas por que tá doendo? Porque você ficou o tempo todo assim trabalhando e você não ouviu o seu corpo em nenhum momento. Então é interessante durante o dia a gente fazer pausas e só focar na nossa respiração, por exemplo. Se for difícil só focar na respiração, sem uma meditação guiada como a que eu mandei para vocês, esse movimento, assim, vocês fazerem isso, pode ser interessante, sabe? Conectar com alguma parte e tentar acalmar também. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Acho que eu não recebi, Mariana, a meditação guiada. Eu mandei, é uma do Spotify, ela está disponível no Spotify, mas também em outras plataformas.
Alguém mais viu? Fez a meditação ou não? É uma meditação de 5 minutos, bem curtinha, que é basicamente para a gente conectar com a nossa respiração, com o momento presente. Tem um podcast que se chama Calmariama. Vou colocar aqui no chat o nome. Calmariama. Depois você poderia compartilhar as redes sociais de vocês também, né? Eu até procurei. Então, na verdade, eu até encontrei. E aí, por isso que eu acabei achando no Spotify as podcast. Perfeito. Não, obrigada. Depois a gente compartilha, então. A gente manda A gente tem o Instagram, né, do Apapachos Alarma, inclusive o Roberto, ele também é parte do Apapachos Alarma, ele faz várias entrevistas, elas são todas em espanhol, né, porque a gente está tanto no Brasil quanto no México, mas se vocês entenderem o espanhol, se for fácil para vocês, tem muitas entrevistas bem legais com pessoas que falam de reiki, que falam de biodecodificação, a gente entrevista vários convidados, é bem interessante. A gente ainda não tem elas em português, mas a gente tem todas as meditações no Calmariama, que é o podcast, tá? Eu vou compartilhar de novo. Isso aí é onde você trabalha, Mariana? Sim, Calmariana. Isso, Apapachos Alarma é o nome da nossa empresa. Essa empresa, ela tá no Brasil e no México, mas a gente atende todo mundo, né? Mas os lugares em que a gente tá são esses dois. E a gente tem o podcast Calmariama, ele é do Apapachos Alarma, e ele é aberto a qualquer pessoa. Tem meditações em português, inglês, espanhol e francês. Todas elas são... Eu que faço a locução, né? Algumas delas são criadas por mim e outras não. Outras eu coloco sempre a fonte de quem é o responsável pela meditação. Existe uma, inclusive, que eu criei, que é bem interessante pelo que a gente está falando aqui hoje, né? O que surgiu aqui de falar hoje também, que é da impermanência. Eu fiz essa meditação depois que um amigo meu faleceu durante a pandemia, e eu senti que eu tinha que falar alguma coisa para os pais deles, basicamente, né? Para os pais dele. E nisso eu parei tudo que eu estava fazendo e me conectei e comecei a fazer essa meditação falando da impermanência da vida. Isso nos ajuda bastante, pelo menos para mim ajuda muito. Eu posso mandar depois para vocês no Spotify, no link aí do WhatsApp, que é a gente ter clara a impermanência da vida mesmo, né? Tanto para a gente, quando a gente se separa de outra pessoa, ou para a gente viver o aqui e agora. Então, a impermanência é algo constante. E é interessante a gente ter claro isso, porque a gente pode mudar. Se a gente está com um momento de muita ansiedade, de muita depressão, ou, por exemplo, que eu passei no avião, gente, eu pensei, isso vai passar. E hoje eu olho para trás e você vê realmente, nossa, passou, sabe? Então, é interessante. Alguém quer falar alguma coisa? Desculpa, alguém ia falar algo? Não. Tranquilo? Só para a gente não passar do horário, né? Desculpa que eu atrasei para a gente entrar, mas vamos tentar terminar no horário. Eu só vou passar a tarefa da semana para vocês, tá? A tarefa da semana é vocês pararem 5 minutos de cada dia e olharem para o céu. Ok? Então, durante 5 minutos, vocês olharem para o céu e observar o movimento das nuvens, observar a constante dança das nuvens no céu. Ok? Porque elas nos lembram que a vida está em constante movimento. Assim como a gente está mudando o tempo todo, se a gente olha uma foto nossa de bebê e a gente olha para a gente agora no espelho, nossa, como eu mudei. E às vezes a gente não percebe que mudou tanto, né? Ou às vezes de uma semana para outra também a gente muda. A mudança é algo realmente frequente. A Aline falou que vai adorar olhar o céu. É muito linda essa atividade, gente. A gente deixou o grupo fechado, né? Mas a gente fez já essa atividade, por exemplo, com um grupo de pessoas de toda a América Latina, e era tão bonito, porque a gente tinha gente que mandava, olha, meu céu aqui no Equador, aí outra pessoa mandava o céu no México, então é muito legal. Sueli, quer falar? Eu adoro ver o céu. E essa semana também teve eclipse, então eu fiquei até umas 2 da manhã acompanhando. Fiquei maravilhada e eu tenho uma bênção de que quando eu abro a janela eu posso ver o Cristo Redentor. Então eu posso ver as nuvens, assim, conforme tal as nuvens estão passando por ele, saindo. Então eu tenho já uma adoração, mas com certeza eu vou ver de uma outra perspectiva agora.
E não precisem chegar a lugar nenhum, não é para, eu quero ver o cachorrinho nas nuvens, não. É simplesmente parar e olhar para o céu sem ter um objetivo final, ok? Desfrutar o momento. Quer falar, Sueli? Sim, boa noite para todos. Estava só ouvindo direitinho. Só um ponto que você falou aí que é interessante da ansiedade, né? Estou fazendo um trabalho sobre isso e caiu muito bem essa mentoria de vocês, sua, né, no caso, de Mindfulness, que, assim, para mim está sendo muito bacana, esses pequenos detalhes que fazem toda a diferença. E essa questão da ansiedade, você realmente não vê o quanto você muda de um dia, de uma semana para outra, e fisicamente ou até de comportamentos, né? Porque o ansioso ele fica, né, num piloto automático de sempre alerta ali, né? E essa coisa de perceber a respiração, olhar para o céu, fazer um exercício com a mão diferente, realmente traz a gente para um outro estilo, uma outra forma de pensar. E eu acho bem bacana e está sendo bem válido. Obrigada. E Imagina, obrigada a obrigada a você. todas. Obrigada por compartilhar. Perfeito. Então, essa é a atividade da semana, de vocês olharem para o céu. E, além disso, na semana que vem, já é a nossa terceira semana, né? E aí, eu vou pedir para vocês trazerem algo para comer, porque a gente vai trabalhar o Mindful Eating, algo simples, tá? Então, pode ser, por exemplo, uma uva passa, pode ser qualquer fruta, se vocês não gostam de uva passa, pode ser qualquer frutinha pequena, ou um chocolate, se vocês preferirem, mas é um pedacinho de chocolate, não é o tablete inteiro. Tá? Então, a gente vai fazer a experiência com um pedacinho de comida, basicamente, ok? Então, para a próxima aula, trazer algo para comer, tá bom? Tudo bem? Alguém tem dúvida, perguntas ou tranquilo, gente? Tranquilo. Ok, então, muito obrigada a todos, boa noite e que vocês possam aproveitar a semana com essa atividade aí, tá bom? Obrigada, Mariana. Obrigada pela sua condução Obrigada, tão leve e gente. amorosa. É muito, muito grata. Não dá vontade de nem sair daqui. Muito Imagina, muito agradável. obrigada. Obrigada, boa noite a gente. todos. Obrigada, boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau. Muito, obrigada. Obrigada.